Efésios capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Tem aqui a leitura da palavra de Deus. Há um ditado popular que afirma que se você não conseguir derrotar aqueles que se opõem a você, você deve juntar-se a eles. Se não há como você derrotar aqueles que vêm contra você, você deve juntar-se a eles. E há duas aplicações possíveis para esse ditado. Uma aplicação literal desse pensamento é que, ao não conseguir derrotar os teus inimigos, você deve aliar-se a eles, você deve deixar de ser adversário deles. Essa é uma aplicação literal. Uma aplicação metafórica desse pensamento é que, ao não conseguir derrotar os teus adversários, você deve supor que você não conseguiu derrotá-los porque a tua estratégia era ruim. Você deve supor que você não conseguiu derrotá-los porque os teus métodos eram ruins. Por isso você não conseguiu derrotá-los. Por isso que eles te derrotaram. E já que eles te derrotaram, usando os seus próprios métodos, as suas próprias estratégias, você deve adotar os métodos deles. Você deve adotar os métodos dos teus adversários. Se os teus adversários usaram a mentira, você deve usar a mentira contra eles. Você deve fazer o feitiço virar contra o feiticeiro. Se eles usaram o engano, você deve enganá-los também. Se eles utilizaram roubo e qualquer outro pecado, é exatamente isso que você deve fazer. Então, essa aplicação metafórica afirma que, se você não conseguir derrotar os seus inimigos, você deve adotar os métodos, as práticas, as estratégias dos teus inimigos, fazendo com que o feitiço vire contra o feiticeiro, por assim dizer. Estas duas aplicações desse ditado popular, quando julgadas pela reta justiça da palavra de Deus, elas se mostram absolutamente erradas. E elas devem ser, então, prontamente rejeitadas por aqueles que professam fé em Jesus. O problema é que muitos cristãos não fazem isso. Muitos cristãos não rejeitam esse ditado popular. Muitos cristãos adotam a aplicação metafórica desse ditado popular, pretendendo guerrear espiritualmente contra Satanás, usando os métodos, as práticas e as estratégias do próprio diabo. Eles imaginam que não conseguirão derrotar o diabo nas suas vidas e nas suas famílias usando os métodos, as práticas e as estratégias de Deus. Eles imaginam, bom, se nós usarmos os métodos, as práticas, as estratégias de Deus, o diabo vai nos derrotar. E já então que nós não conseguimos derrotar o diabo, usando os métodos, as práticas, as estratégias de Deus, vamos adotar
os métodos, as práticas e as estratégias do próprio diabo. Vamos fazer o feitiço virar contra o feiticeiro. Usando a linguagem de Paulo aqui em Efésios 6, do versículo 10 em diante, muitos que se afirmam cristãos, em vez de se revestirem da armadura de Deus, eles pretendem guerrear espiritualmente contra Satanás, usando a armadura do próprio Satanás. Porque se Deus tem uma armadura, Satanás também tem uma armadura. Olha a armadura de Deus. Verdade. Né? Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos corpos com a verdade. Justiça. Vestida a couraça da justiça. O evangelho que traz a paz, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O escudo da fé. A fé como uma arma contra Satanás. Também o capacete da salvação, no versículo 17, e a espada do Espírito. Se Deus tem uma armadura, se existe uma armadura de Deus, existe também uma armadura de Satanás, que é completamente oposta à armadura de Deus. A armadura de Deus tem como fundamento a verdade, a armadura de Satanás tem como fundamento a mentira. A armadura de Deus tem como fundamento a justiça, a armadura do diabo tem como fundamento a injustiça e assim por diante. Então há muitos cristãos que adotam a interpretação, a aplicação metafórica daquele ditado. Eles imaginam que não vão conseguir vencer Satanás. Então eles adotam os métodos, as práticas e as estratégias que, por serem inspirados por Satanás, são pecaminosos, porque eles imaginam que, ao fazer isso, de algum modo, eles vão de fato conseguir fazer o feitiço virar contra o feiticeiro. Antes de nós prosseguirmos, é necessário avisar que nós faremos uma digressão relativamente longa. E o objetivo dessa digressão, desse desvio, desse parêntese, é o seguinte: demonstrarmos como é possível haver cristãos que, em vez de usarem a armadura de Deus, guerreiam contra o diabo, ou pelo menos afirmam que estão guerreando contra o diabo, que de fato não estão guerreando, mas eles afirmam que estão guerreando contra o diabo, usando métodos, práticas e estratégias pecaminosos inspirados pelo próprio diabo. E o objetivo último dessa demonstração é contrastar a armadura de Deus com a armadura de Satanás. Como eu disse antes, a minha ideia, na verdade, não era pregar o que eu vou pregar aqui hoje. Isso aqui era para ser apenas uma pequena introdução. Mas à medida em que eu fui escrevendo, eu percebi que a introdução estava ficando grande demais para ser uma mera introdução. Não, uma introdução que toma praticamente todo o sermão não pode ser chamada de introdução. Então eu pensei, eu vou transformar essa introdução aqui, na verdade, eu vou trabalhar ela melhor e vou transformar essa introdução numa mensagem. Então, nós vamos fazer esse desvio. Vocês, de repente, vão ficar pensando, por que o João está falando disso? O objetivo é demonstrar como é possível haver cristãos que, em vez de usarem a armadura de Deus, pretendem guerrear contra Satanás, usando os métodos, práticas e estratégias inspirados pelo próprio diabo. E o objetivo nosso é, com essa demonstração, é contrastar, é comparar a armadura de Deus com a armadura de Satanás. Uma das arenas nas quais aqueles que professam fé em Jesus adotam práticas, estratégias e métodos pecaminosos e, portanto, satânicos é a política. E é apropriado nós falarmos de política, porque, afinal de contas, este é um ano de eleição. A política é, sim, uma das arenas nas quais nós devemos guerrear contra Satanás. Nós devemos guerrear contra o diabo em todas as arenas da vida, em todas as áreas da vida.
inclusive na política. Se eu não me engano, foi o Flávio Bolsonaro que na última Marcha para Jesus afirmou que o Brasil está envolvido numa guerra espiritual. De fato, sim, ele está falando a verdade. O Brasil está envolvido numa guerra espiritual. Eu não sei exatamente se fazer marcha para Jesus é de fato uma estratégia adequada para derrotar o diabo no Brasil, mas de qualquer forma ele está correto. O Brasil está envolvido numa guerra espiritual e essa guerra espiritual é travada em todas as áreas, em todas as arenas da vida, inclusive na arena política. Então tá. Um dos políticos cristãos mais influentes no Brasil, Nicolas Ferreira, deputado federal por Minas Gerais, por volta dos 7 minutos e 20 segundos do Flow Podcast datado de 31 de julho de 2025, ele argumentou que o Estado, mesmo não sendo ateu, o Estado, mesmo não negando a existência de Deus, né, mesmo não sendo ateu, o Estado é laico. E ele concluiu ser necessário, em função da laicidade do Estado, separar os mandamentos divinos contidos na Bíblia do debate legislativo sobre políticas públicas. A fala dele é a seguinte: tudo que tenho feito em termos de políticas públicas, em termos de Estado, eu nunca vou levantar a Bíblia e falar, olha, porque o Estado brasileiro... Ele interrompe o pensamento, porque isso é comum, né, na fala. A gente começa um pensamento e muitas vezes a gente interrompe o pensamento, né? Então, tudo que eu tenho feito em termos de políticas públicas de Estado, eu nunca vou pegar e levantar a Bíblia e falar, olha, porque o Estado do Brasil... Eu sei que o Estado é laico, mas não é ateu. Cada um pode falar o que quiser. Eu não fui o único que notei essa fala, porque... essa fala também foi relatada no prefácio de um livro sobre política cristã, exemplificando como um cristão não deve se portar na arena política. E é interessante aqui, eu quero deixar claro que eu vou criticar a fala do nosso irmão, né? Ele é um político cristão, então, nosso irmão em Cristo, eu vou criticar a fala dele, mas ao criticar a fala dele, eu não estou atribuindo a ele intenções malignas. Eu estou atribuindo a ele, sim, uma falta problemática de conhecimento bíblico teológico. É isso que eu estou atribuindo a ele. Tá? Eu não estou dizendo que ele é mau naquilo que ele faz, eu estou dizendo que ele não tem conhecimento bíblico naquilo que ele faz. Tá? Uma análise da fala de Nicolas Ferreira demonstra ao menos 2 erros cruciais cometidos por ele. O primeiro erro é a afirmação de uma dicotomia, uma palavra bonita, que significa simplesmente separação. Ele afirma uma separação entre aquilo que pertence a Deus, o sagrado, e aquilo que pertence ao mundo, o secular. Essa dicotomia é chamada de dicotomia entre o sagrado e o secular. Uma separação entre aquilo que pertence a Deus, chamado de sagrado, e aquilo que pertence ao mundo, chamado de secular. Esse é o primeiro erro. O segundo erro, consequência do primeiro, é concluir que a laicidade do Estado, concluir que um Estado laico, que um Estado laico nada mais é do que um Estado que está separado da Igreja. Né? Na Idade Média, não haviam Estados laicos na Europa. Todos os estados eles estavam unidos à Igreja. Na verdade, eles estavam submissos à Igreja, submissos ao Papa. Se o Papa quisesse, ele poderia interditar a economia de um país e aquele país se quebrava. Então, na história da Igreja cristã, houve períodos em que não existiam estados laicos. O Estado estava, de uma forma, ligado à Igreja e, de fato, submetido à Igreja. Em outros períodos, não me lembro agora o período exato, mas teve um período em que, de fato, o rei da França dominava o Papa.
Inclusive, teve um período que a França sequestrou o Papa. E a França estava dominando o Papa. Então, naquele período ali, o Estado estava ligado à Igreja, mas não era o Estado não estava relacionado, não estava submetido à Igreja. Era a Igreja que estava submetida ao Estado. Na Inglaterra, por exemplo, existe a Igreja estatal. A Igreja Anglicana. E a Igreja Anglicana não é uma igreja laica, porque o chefe, o cabeça da Igreja Anglicana é o rei Charles. Antes, a rainha Elizabeth. Então a igreja estatal inglesa não é uma igreja laica, não existe ali separação entre igreja e Estado. Então, voltando aqui, o primeiro erro de Nicolas Ferreira é a afirmação de uma dicotomia entre o sagrado e o secular. O segundo erro dele, consequência do primeiro, é concluir que a laicidade do Estado, que é a saudável separação entre igreja e Estado, implica uma separação entre o Senhor Jesus Cristo e o Estado. Primeiro nós vamos refutar essa dicotomia entre o sagrado e o secular, e então refutarmos a ideia de que a laicidade do Estado implica uma separação entre Jesus e o Estado. E lembrando mais uma vez que nós estamos fazendo isso para demonstrar como é possível haver cristãos que, em vez de usarem a armadura de Deus, pretendem lutar contra o diabo, usando métodos, práticas e estratégias pecaminosos inspirados pelo diabo, por Satanás. Eles pretendem lutar contra o diabo usando a armadura do próprio diabo. Então, a partir da fala de Nicolas Ferreira, é possível detectar que ele professa uma dicotomia, uma separação entre o que pertence a Deus, o sagrado, e o que pertence ao mundo, o secular. Segundo essa dicotomia entre o sagrado e o secular, Deus e a sua palavra dizem respeito apenas ao sagrado, apenas à vida religiosa, apenas às questões da fé, apenas à igreja. Deus e a sua palavra dizem respeito apenas à igreja. A Bíblia só tem a ver com a igreja. A Bíblia só tem a ver com a vida religiosa da pessoa. A Bíblia só tem a ver com aquilo que a pessoa faz no que diz respeito à fé, no que diz respeito à religião. Mas no que diz respeito ao trabalho, aí Deus e a palavra de Deus não tem nada a dizer para essa pessoa. Como a pessoa cuida da sua família, como um homem cuida da sua família, nisso a Bíblia não diz respeito. Como a pessoa administra os seus bens, isso a Bíblia não diz respeito. Então, a dicotomia entre o sagrado e o secular afirma que Deus e a sua palavra diz respeito apenas ao sagrado, apenas à vida religiosa, apenas às questões da fé, apenas à igreja. Já com respeito ao mundo, no qual se incluem a educação, a economia, a política, o Estado e todas as outras coisas, com respeito ao mundo, a dicotomia entre o sagrado e o secular afirma que Deus e a sua palavra não tem nada a dizer. E Nicolas Ferreira, ele claramente afirma essa dicotomia quando ele diz que tudo que ele tem feito em termos de políticas públicas, em termos de Estado, ele nunca pega a Bíblia, ele nunca levanta a Bíblia e diz, olha. Né? Quer dizer, no entendimento dele, pelo menos no momento em que ele gravou esse podcast, deixa eu ver aqui a data de novo. De repente, agora ele já tenha mudado de ideia, né? Porque esse podcast faz praticamente um ano que foi gravado. Foi 31 de julho de 2025. Praticamente um ano. Talvez agora ele tenha mudado de ideia. Mas pelo menos no momento em que ele gravou esse podcast, ele afirmava essa dicotomia entre o sagrado e o secular. Ele disse que quando ele está lá no Congresso Nacional, votando uma lei, ele nunca levanta a Bíblia e diz, olha, essa lei aqui a gente não pode votar porque ela contraria a Bíblia. É isso que ele afirma. A palavra de Deus, no entanto,
não reconhece e nem afirma qualquer dicotomia entre o sagrado e o secular. Porque Paulo afirma o seguinte em 1 Coríntios, depois a gente vai voltar ainda para Efésios, tá? Ele afirma o seguinte em 1 Coríntios, capítulo 10. Primeiro Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A palavra de Deus não reconhece nem afirma qualquer dicotomia entre o sagrado e o secular, porque como Paulo ordena em 1 Coríntios 10, 31, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Segue-se então que a palavra de Deus deve reger tudo o que é feito, não apenas na igreja, mas também na educação, na economia, na política, no Estado, etc. Porque se a palavra de Deus não reger tudo o que diz respeito ao mundo, as suas instituições e as atividades próprias de cada uma dessas instituições, será impossível glorificarmos a Deus em tudo o que fizermos, visto que Deus só é glorificado quando obedecemos a sua palavra. Vocês conseguem perceber isso? A Bíblia tem que dizer respeito ao modo como eu administro os meus bens. Porque, do contrário, eu vou administrar os meus bens de modo a não glorificar a Deus. A Bíblia diz respeito ao modo como os meus filhos, que até então são imaginários, né? Ao modo como os meus filhos são educados, porque, do contrário, eu não estarei glorificando a Deus na educação dos meus filhos. Se eu sou um deputado federal, a Bíblia tem que dizer respeito ao modo como eu faço política e ao processo legislativo do qual eu participo, do qual, porque do contrário, eu não estou glorificando a Deus enquanto eu faço política. Do contrário, eu não estou glorificando a Deus quando eu estou lá no Congresso Nacional votando uma lei. Ou seja, biblicamente falando, a dicotomia entre o sagrado e o secular é falsa. Porque como tudo deve ser feito para a glória de Deus, segue-se que tudo pertence a Deus, de modo que tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Não existe algo secular, não existe algo que esteja fora do alcance de Deus, não existe algo que esteja fora da ordenação de Deus na sua palavra. Tudo pertence a Deus porque Deus criou tudo. Não existe nada que Deus não tenha criado. Me lembrei daquela cena do Rei Leão, em que o Mufasa está com o Simba, ainda pequeno, obviamente, né, porque o Mufasa morre logo no início do filme, e o Mufasa está mostrando para o Simba o reino. Né? E o Mufasa está dizendo para o Simba, tudo o que o sol toca, um dia será teu. E o Simba, ele está olhando em direção ao horizonte e tem uma parte que não está iluminada pelo sol, que ainda está escuro. E o Simba pergunta para o seu pai, e aquela parte lá? Eu não me lembro exatamente qual é a resposta que Mufasa dá, mas a implicação é que aquela parte que está escura não pertence nem ao Mufasa, agora o rei, e nem pertencerá ao Simba quando ele se tornar o rei. Com Deus, isso não existe. Não existe uma área escura, longe assim, que Deus não possa tocar e que não pertença a Deus. Tudo pertence a Deus, porque Deus criou tudo. Deus criou até mesmo a escuridão.
Até a escuridão pertence a Deus. Então, naquela cena do Mufasa com o Simba, se fosse Deus ali na cena conversando, Deus diria: até aquela escuridão pertence a mim, porque fui eu que a criei. E sendo que fui eu que a criei, eu é que determino como a escuridão deve funcionar. Ao negar que o mundo e as suas instituições, tais como a educação, a economia, a política, o Estado, etc., pertencem a Deus, ao negar que essas coisas pertencem a Deus, ao negar que essas coisas devam ser regidas pela palavra de Deus, ou, colocando de forma diferente, ao afirmar que essas coisas não devem ser regidas pela palavra de Deus, a dicotomia entre o sagrado e o secular, além de falsa, se mostra anticristã, porque Jesus afirma que ele recebeu todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. E sendo anticristã, a dicotomia entre o sagrado e o secular deve ser rejeitada por se opor ao próprio Senhor Jesus Cristo. Em vez da dicotomia entre o sagrado e o secular, a palavra de Deus afirma, sim, a dicotomia entre o santo e o profano. Essa dicotomia é bíblica. A dicotomia entre o santo e o profano, a saber, a separação entre o que Deus, a separação entre o que Deus considera santo e aquilo que ele afirma ser pecaminoso. Isso sim é bíblico. A dicotomia bíblica entre o santo e o profano é completamente oposta à dicotomia anticristã entre o sagrado e o secular. Porque enquanto a dicotomia bíblica entre o santo e o profano separa os comportamentos santos a Deus e, portanto, saudáveis a nós, daqueles que são profanos a Deus e destrutivos a nós, a dicotomia anticristã entre o sagrado e o secular procura separar Deus e a sua palavra do mundo que ele criou e mantém pela sua palavra. Confessar e aplicar a dicotomia anticristã entre o sagrado e o secular significa negar a dicotomia bíblica entre o santo e o profano, e vice-versa. Quando nós confessamos e aplicamos a dicotomia bíblica entre o santo e o profano, nós destruímos a dicotomia anticristã entre o sagrado e o secular. E a única forma de combater, de fato, essa dicotomia anticristã entre o sagrado e o secular é afirmar e aplicar consistentemente a dicotomia bíblica entre o santo e o profano. A dicotomia bíblica entre o santo e o profano afirma que a política ela pode ser feita ou de um modo santo ou de um modo profano. A dicotomia bíblica entre o santo e o profano afirma que eu posso cuidar da minha família ou de uma forma santa ou de uma forma profana. A dicotomia bíblica entre o santo e o profano afirma que eu posso me relacionar com a minha esposa ou de forma santa, amando a ela assim como Cristo amou a igreja, ou de forma profana. A dicotomia bíblica entre o santo e o profano afirma que eu posso administrar os meus bens ou de forma santa, ou de forma profana, ou de modo a agradar a Deus e em submissão a Jesus, ou então desagradar a Deus sendo submisso, na verdade, ao diabo. Então, voltando aqui à afirmação original. Segundo a dicotomia bíblica entre o santo e o profano, a política pode ser feita ou de um modo santo ou de um modo profano. O Estado pode ser gerido ou em submissão a Cristo ou em submissão a Satanás. Ao afirmar a dicotomia anticristã entre o sagrado e o secular, ao se contrapor à dicotomia bíblica entre o santo e o profano, ao afirmar que Deus, a sua palavra, só diz respeito à sua fé e vida na igreja, mas não ao mundo criado por Deus, criado mediante a palavra de Deus, ao cristão, o cristão fica indefeso. Né? Porque se eu afirmo que Deus, a sua palavra só diz respeito a minha fé e a minha vida na igreja, o que me resta
quando eu estiver no trabalho? Né? Eu já disse antes que Deus, a sua palavra, só diz respeito à minha fé e à minha vida na igreja, mas no trabalho eu não estou na igreja. No trabalho eu estou no trabalho. Então, ao cristão que afirma a dicotomia anticristã entre o sagrado e o secular, o que resta a ele no seu trabalho? A não ser a armadura de Satanás. Ele já disse que a armadura de Deus não está disponível a ele no trabalho. A armadura de Deus só está disponível a ele aonde? Na vida na igreja. Mas não no seu trabalho. E se o meu trabalho é ser deputado federal? Né? Se o meu trabalho é ser deputado federal. E eu afirmo a dicotomia anticristã entre o sagrado e o secular. Eu estou confessando que quando eu estou no secular, quando eu estou no Congresso Nacional, eu não posso estar usando a armadura de Deus, porque a armadura de Deus não está disponível para mim lá. Lá só está disponível para mim a armadura de Satanás. Lá não estão disponíveis para mim os métodos, as práticas e as estratégias de Deus. Lá só estão disponíveis para mim os métodos, as estratégias e as práticas do próprio Satanás. Alguém poderia argumentar que na arena política existe neutralidade. É possível ser neutro na arena política com respeito a Jesus. De modo que, ao menos nesta área, a dicotomia entre o santo e o profano é falsa. Essa afirmação ela seria verdadeira se Jesus não tivesse afirmado o seguinte: quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Jesus nega qualquer possibilidade de neutralidade com respeito a ele. Jesus nega que eu possa ser um deputado federal. Eu estou usando essa posição no Estado porque nós estamos usando o Nicolas Ferreira como exemplo, né? Jesus nega que eu possa ser um deputado federal neutro com relação a ele. Ou eu faço política por Jesus, ou eu faço política contra Jesus. Ou, ao fazer política, eu faço uso de práticas, estratégias e métodos santos e agradáveis a Deus. Ou então, ao fazer política, eu faço uso de práticas, estratégias e métodos profanos. Mas e se eu já afirmei antes que quando eu estou votando políticas públicas, eu não levanto a Bíblia? Parece ser uma confissão de que quando eu estou exercendo a minha função de deputado federal, eu não estou usando a armadura de Deus. Eu estou usando a armadura do diabo. Porque eu estou confessando que, para mim, no Congresso Nacional, a Bíblia não está disponível. E você pode, aplicando isso agora à tua vida, de repente você, na prática, também diz que quando você está no trabalho, a Bíblia não está disponível para você lá. Você não pode levantar a Bíblia e dizer, não, porque a Bíblia diz isso. Talvez você também, no trabalho, você confessa não ter a tua disponibilidade lá, a armadura de Deus. Porque você pensa que a Bíblia, Deus é a sua palavra, só diz respeito à tua fé, só diz respeito
a tua vida religiosa, aquilo que você faz com relação a Deus, quando você está orando, ou quando você está jejuando, ou quando você está lendo a Bíblia, ou quando você está indo para a igreja, ou quando você está na igreja, mas quando você está no trabalho, aí a Bíblia não te diz respeito, a Deus não te diz respeito. Então ali também você está confessando que no trabalho você não está usando a armadura de Deus, você está usando a armadura do diabo, porque, de novo, não existe neutralidade. Ou você está usando a armadura de Deus, ou você está usando a armadura do diabo. Não existe alguém sem armadura, ou não existe alguém com uma armadura neutra. Se eu não estou ativamente usando a armadura de Deus, necessariamente eu estou usando a armadura do diabo. Se eu não estou ativamente usando os métodos, as estratégias, os métodos, os métodos, as estratégias, as práticas aprovados por Deus, eu estou necessariamente usando práticas, estratégias e métodos condenados por Deus e com o selo de aprovação satânico. O diabo assinando embaixo. E eu relembro, de novo, que eu não estou atribuindo a Nicolas Ferreira intenções malignas. Eu estou atribuindo, assim, a ele uma problemática falta de conhecimento bíblico teológico, o que pode levá-lo a adotar práticas, estratégias e métodos satânicos. Eu não afirmo que necessariamente ele esteja adotando práticas, estratégias e métodos satânicos, porque pode ser que ele seja inconsistente. Pode ser que o Nicolas Ferreira seja incoerente. Né? Pode ser que ele afirme a dicotomia antibíblica entre o sagrado e o secular, mas a vida prática ele seja inconsistente ao aplicar isso. E eu torço para que ele seja inconsistente. Eu torço para que, enquanto ele afirmar essa dicotomia antibíblica entre o sagrado e o secular, ele seja inconsistente na aplicação dele. Porque enquanto ele for inconsistente, apesar da confissão anticristã dele, enquanto ele for inconsistente, ele estará agradando a Deus. Porque ele estará afirmando algo contrário a Deus, mas ao viver de forma prática, ele estará agradando a Deus. Ele afirma algo contrário a Deus, mas ele é inconsistente, ele é incoerente. Na prática, ele não põe em prática, uma certa redundância aqui, né? Mas quando ele está lá no Congresso Nacional, ele não põe em prática aquilo que ele afirmou. Ele afirmou que, quando ele está no Congresso Nacional, ele nunca levanta a Bíblia. Mas tomara que ele seja incoerente. Tomara que, apesar dessa fala dele, quando ele está no Congresso Nacional, ele levante a Bíblia. Tomara que ele permaneça nessa incoerência até que ele perceba que a afirmação que ele fez é anticristã. Que ele permaneça incoerente até que ele perceba que não faz sentido eu afirmar essa dicotomia entre o sagrado e o secular. Não faz sentido eu afirmar que quando eu estou votando políticas públicas, eu jamais vou levantar a Bíblia. Não faz sentido isso. Tomara que ele continue sendo incoerente até que ele perceba o erro que ele cometeu. Até que ele rejeite a dicotomia anticristã entre o sagrado e o secular e adote a dicotomia bíblica entre o santo e o profano. E que quando ele adotar a dicotomia bíblica entre o santo e o profano, então aí sim, aí que ele passe a ser coerente na aplicação dessa dicotomia bíblica. Então, de novo, eu não estou atribuindo a ele intenções malignas, eu nem estou afirmando que ele necessariamente adote práticas, estratégias e métodos satânicos. Porque é possível que ele esteja sendo incoerente. E como eu disse antes, eu torço para que ele esteja sendo de fato incoerente até que ele perceba o erro da confissão que ele fez naquele podcast. E como eu disse, talvez ele já tenha mudado de opinião. Faz praticamente 1 ano que ele deu aquela entrevista. Então, talvez ele já tenha mudado de opinião, talvez ele não creia mais a forma como ele creu, de acordo com aquilo que ele afirmou. Mas, naquele momento, era isso que ele
cria. Talvez alguém argumente que se na arena política nós não jogarmos sujo, se nós não usarmos os mesmos métodos, práticas e estratégias satânicos usados contra nós, nós jamais derrotaremos os nossos adversários. Talvez alguém argumente dessa forma. E nós voltaremos a esse argumento em alguns instantes, mas antes é necessário refutar a ideia de que a saudável separação entre a igreja e o Estado implica a separação entre o Senhor Jesus e o Estado. O Nicolas Ferreira, ele professa isso, ele confessa essa ideia de que a separação entre igreja e Estado implica a separação entre Jesus e o Estado, quando ele afirma o seguinte: eu sei que o Estado é laico, mas não é ateu. Cada um pode falar o que quiser. Quando ele afirma que devido à laicidade do Estado, cada um pode falar o que quiser, e o contexto deixa claro que cada um pode falar o que quiser no que diz respeito às políticas públicas adotadas pelo Estado, ele erroneamente conclui que a separação entre igreja e Estado implica uma separação entre Jesus e o Estado, que nós vamos demonstrar a partir de agora. Você sabe de onde surgiu a ideia de um Estado laico? De onde surgiu a ideia de um Estado separado da igreja? Essa ideia, ela tem a sua origem na palavra de Deus. Deus ordenou na sua palavra que o Estado não interfira nas questões próprias da igreja, proibindo também que a igreja se intrometa nas questões privativas do Estado. Deus ordenou isso quando ele organizou a nação de Israel. A ideia de um Estado laico, que resulta tanto na liberdade do Estado quanto da igreja, é deduzida pelo modo como, ao organizar a nação de Israel, Deus, na sua lei, separou dois ofícios. Deus separou o ofício real, o ofício de rei, do ofício sacerdotal. Ao separar na sua lei os ofícios real e sacerdotal, Deus proibiu o rei, representante do Estado, de assumir as funções próprias do sacerdote, que é o representante da igreja, e vice-versa. O rei em Israel, ele não poderia exercer as funções próprias de um sacerdote, e vice-versa. Essa separação entre a igreja e o Estado, ordenada por Deus na sua lei, ela é tão vital que Deus feriu com lepra um rei que resolveu exercer a função de sacerdote. Vocês podem abrir comigo em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 26. Segunda Crônicas 26, a partir do versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exalçou-se o seu coração, o coração do rei Uzias, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou
e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Então, a separação entre o ofício real e o ofício sacerdotal é tão vital na mente de Deus que quando um rei resolveu oferecer incenso no templo, quando um rei resolveu exercer o ofício sacerdotal, Deus feriu este rei com lepra. Então, a base para um Estado laico, a base para a separação entre igreja e Estado é a lei de Deus. É o modo como Deus, por meio da sua lei, organizou a nação de Israel. É absolutamente bíblica, então, a ideia de um Estado laico. E um Estado laico tem como resultado a liberdade tanto do Estado quanto da igreja. Se a igreja se corrompe, o Estado não necessariamente se corromperá, porque os dois estão separados. Se o Estado se corrompe, a igreja não necessariamente se corromperá, porque os dois estão separados. Agora, se existe uma ligação entre ambos, se o Estado está submisso à igreja ou se a igreja está submissa ao Estado, quando um se corrompe, o outro se corrompe também. Então, é absolutamente bíblica a ideia de um Estado laico, resultando na liberdade tanto do Estado quanto da Igreja. Ocorre que, atualmente, quando se fala da necessidade de um Estado laico, as pessoas normalmente confundem separação entre Igreja e Estado com separação entre Jesus e o Estado. E essas duas coisas são completamente diferentes. Uma coisa é a Igreja estar separada do Estado. Outra coisa é Jesus estar separado do Estado. A igreja e o Estado devem ser mantidos separados, mas é impróprio separar o Estado de Jesus, visto que Jesus é Senhor não apenas sobre a igreja, mas também sobre o Estado. Afinal de contas, por que Jesus é chamado Rei dos Reis? Quem são esses reis sobre o qual Jesus é rei? Hein? Os reis das nações. Né? Então, é impróprio separar Jesus do Estado, é impróprio separar o Estado de Jesus, porque Jesus é Senhor não apenas sobre a igreja, Jesus é Senhor também sobre o Estado. Jesus é Senhor tanto sobre a igreja quanto sobre o Estado, pois aprouve a Deus unir em Jesus os ofícios real e sacerdotal. Os mesmos ofícios que Deus na sua lei havia separado. Eu tinha uma argumentação aqui preparada, mas em função do tempo, eu vou direto no Salmo 110. A gente pode ir direto para o Salmo 110, tá? Em função do tempo, a argumentação aqui que eu escrevi aqui é bem boa, mas a gente vai gastar muito tempo nela. Então vamos direto no Salmo 110, que já nós chegamos ali à conclusão da argumentação. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá.
Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira, julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países, beberá do ribeiro no caminho e por isso exaltará a cabeça. Aqui nós temos, essa passagem obviamente se aplica a Jesus. Né? O versículo mais citado pelos autores do Novo Testamento é o Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Alguém já disse que esse é o versículo preferido de Deus, porque esse é o versículo que é mais repetido no Novo Testamento. Então, esse salmo aqui todo se refere a Jesus. E o versículo 1, nós temos a entronização de Jesus como rei do universo. Jesus, no final do Evangelho de Mateus, ele diz: todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus foi declarado por Deus rei sobre céus e terra. E aqui é a entronização de Jesus como rei. Jesus sobe aos céus, e então Deus o Pai diz a Jesus: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Então aqui Jesus está assumindo o seu ofício como rei, o seu ofício real. Ele é o rei dos reis aqui. E então nós chegamos no versículo 4. Esse que agora foi entronizado rei, também é sacerdote. Algo que contraria a lei de Deus, né? A lei de Deus afirma que o rei não pode ser sacerdote. E o sacerdote não pode ser rei. O rei não pode exercer a função de sacerdote, segundo a lei de Deus. Mas em Jesus, aquilo que Deus na sua lei separou, o ofício real do ofício sacerdotal, em Jesus Deus une. O rei é também sacerdote. Como sacerdote, Jesus governa sobre a igreja. Como rei, Jesus governa sobre o Estado. Ao separar os ofícios sacerdotal e real, quando organizou a nação de Israel, Deus determinou como saudável a separação entre a igreja e o Estado. E ao unir em Jesus os ofícios real e sacerdotal, Deus determinou que Jesus exerça a autoridade que recebeu nos céus e na terra, tanto sobre a igreja quanto sobre o Estado. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando Deus separa a igreja e o Estado, Deus faz essa separação porque essa separação é saudável. O Estado, a igreja, com a família, formam 3 esferas de soberania fundamentais sobre as quais Jesus exerce o seu domínio. E essas 3 esferas, elas não existem numa hierarquia em que uma está posicionada sobre a outra. Essas 3 esferas de soberania, o Estado, a igreja e a família, estão posicionadas lado a lado. Como nós afirmamos antes, na Idade Média, pelo menos um período da Idade Média, essas esferas estavam posicionadas numa hierarquia, né? A igreja sobre o Estado. E teve um período que inverteu, né? O Estado sobre a igreja. Na Inglaterra é o Estado sobre a igreja. Pelo menos a igreja estatal. A igreja anglicana. Mas, biblicamente falando, essas 3 esferas, Estado, igreja e família, elas não estão posicionadas numa hierarquia em que uma está sobre a outra, não. Elas estão posicionadas lado a lado. Todas debaixo do domínio do mesmo Senhor Jesus.
Então, repetindo, ao separar os ofícios sacerdotal e real, quando organizou a nação de Israel, Deus determinou como saudável a separação entre igreja e Estado. E ao unir em Jesus os ofícios sacerdotal e real, Deus determinou que Jesus exerça a autoridade que recebeu nos céus e na terra, tanto sobre a igreja quanto sobre o Estado. Ou seja, a separação entre igreja e Estado não implica separação entre Jesus e o Estado, porque Jesus está sobre o Estado. Jesus é o rei dos reis, que governam todas as ações que existem na terra. Agora, algo importante aqui. A separação entre igreja e Estado não implica a ausência de interação entre igreja e Estado, visto que ambos, igreja e Estado, respondem ao mesmo Senhor Jesus. Isso significa que quando o Estado, representado pelos seus mais variados agentes e servidores, rejeita o Senhor Jesus, rejeita a lei de Deus, compete aos ministros da igreja, compete aos demais cristãos conclamar o Estado, representando pelos seus mais variados agentes e servidores, ao arrependimento de pecados e fé em Jesus, da mesma forma como os profetas repreendiam os reis de Judá e Israel quando estes rejeitavam a Deus e a sua lei. Isso é aquilo que muitos chamam de a voz profética da igreja. Quando o Estado rejeita Jesus, cabe aos ministros da igreja repreenderem os seus governantes. Serem como João Batista, chamando Herodes de adúltero. Herodes, tu não pode ficar com a mulher do teu irmão, Herodes. Isso é adultério. No entanto, pelo menos a igreja brasileira, ela não quer ter essa voz profética. A igreja brasileira prefere ah, se o presidente anular os DARFs que eu tenho que pagar no imposto de renda, eu não vou chamar ele de adúltero. Se o presidente me conceder eu não sei agora a expressão, me fugiu a expressão. Mas a presidência da República, não sei se é a presidência da República, mas algum órgão de Estado, ele pode conceder às pessoas algum tipo de visto que dá à pessoa o direito de, nos aeroportos, não precisa entrar em fila, não precisa, não vai, a pessoa é tratada como se fosse um estadista, um representante do Estado. Né? E tem pastores brasileiros que, desde o primeiro governo Lula, lá em 2002, passou o primeiro governo Lula, passou o segundo governo Lula, passou o primeiro governo Dilma, o segundo governo Dilma, passou o Temer, né, porque o governo da Dilma foi interrompido pelo impeachment, passou o governo Temer, passou o governo Bolsonaro e chegou agora no terceiro governo Lula. Tem pastores que têm esses vistos e têm os seus DARFs zerados e eles preferem esses benefícios do que erguer a sua voz profética e chamar os vários presidentes que passaram por aí de adúlteros e corruptos e bandidos e ladrões. Mais ou menos como se João Batista chegasse assim pro Herodes: pô, Herodes, eu sei que tu é adúltero ali, mas se tu me der alguma vantagem aqui, eu não vou te conclamar o arrependimento publicamente. Não. Vamos deixar quieto. Se tu me dá alguma vantagem aqui, eu não levanto a minha voz profética contra ti. Repetindo então.
A separação entre igreja e Estado, ordenada por Deus, jamais implica a separação entre o Senhor Jesus e o Estado, visto que ambos, igreja e Estado, respondem ao mesmo Senhor Jesus. O Nicolas Ferreira, no entanto, ainda não se deu conta disso, razão pela qual ele comete o grave erro de concluir que, devido à laicidade do Estado, cada um pode falar o que quiser no que diz respeito às políticas públicas adotadas pelo Estado. Nós afirmamos que tanto a igreja quanto o Estado respondem a Jesus. Você sabe por que Paulo escreve passagens tais como, a gente pode abrir em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, desculpe, 1 Timóteo capítulo 1, é versículo 3. Primeira Timóteo 1, versículo 3 até o versículo 7. Como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. O fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Também Tito, capítulo 1, Tito capítulo 1, versículo 5. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem esmagador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Você sabe por que Paulo escreve essas palavras a Timóteo e Tito? Homens responsáveis por várias igrejas. Paulo responsabilizou Tito com a igreja de Éfeso. Desculpe, Paulo responsabilizou Timóteo com a igreja de Éfeso e Tito com a igreja lá em Creta. E vocês devem ter percebido aqui que Paulo, ao escrever a esses dois homens responsáveis por duas igrejas, Paulo foi enfático ao proibir que na igreja cada um fale o que quiser. Paulo não entende que na igreja cada um pode falar o que quiser. A razão pela qual Paulo entende que na igreja cada um não pode falar o que quiser, porque a igreja responde a Jesus. A igreja, representada pelos seus pastores, responde ao Senhor Jesus por tudo aquilo que é pregado, por tudo aquilo que é ensinado, por tudo aquilo que é falado. Sendo que a igreja responde ao Senhor Jesus por tudo que é pregado, ensinado e falado pelos seus pastores, segue-se que na igreja inexiste liberdade de expressão. Na igreja não existe liberdade de expressão. Na igreja inexiste a liberdade para que cada um fale o que quiser. Paulo diz a Tito: Tito, a gente tem que calar a boca desses caras, Tito. A gente tem que calar a boca deles, Tito.
Na igreja, somente deve ser falado o que está em concordância com a palavra de Deus. Qualquer discurso contrário a Jesus deve ser refutado e então rejeitado. O mesmo é verdade com respeito ao Estado, porque assim como a igreja, o Estado, representado pelos seus mais variados agentes servidores, também responde ao Senhor Jesus pelas suas políticas públicas. De novo, a igreja é uma esfera separada do Estado que responde a Jesus. O Estado é uma esfera separada da igreja que também responde a Jesus. A responsabilidade de responder a Jesus significa que não existe a liberdade para que cada um fale o que quiser. Tanto na igreja quanto no Estado. E também na família. Qual era a responsabilidade de Adão? Quando Eva chegou e disse, Adão, olha só, eu estava conversando ali com a serpente, e a serpente disse que se a gente comer isso ali, ó, a gente vai ser que nem Deus. A responsabilidade de Adão era proibir que Eva falasse o que ela bem quisesse. Era dizer, Eva, eu te amo, mas tu tá errada. Tu tá errada, tu tá falando contra Deus. Tu não pode falar contra Deus, Eva. Foi Deus que nos criou, foi Deus que nos deu tudo isso aqui, foi Deus que nos colocou isso aqui. Tu não tem, Eva, a liberdade de falar contra Deus. Tu não tem, Eva, a liberdade de contrariar o que Deus já determinou na sua palavra. Então, nem na família cada um pode falar o que quer. É responsabilidade do homem controlar o que a sua esposa está falando, no sentido de, se eu percebo a minha esposa falando algo que contraria a palavra de Deus, eu devo repreendê-la. Não brabo, né? Aqui eu estou falando exaltado porque eu estou pregando. A repreensão não é uma repreensão braba, como quem diz cala a boca a mulher, não. A repreensão é dizer, tu está errada. Isso que tu está falando, essas palavras que tu está falando, essas palavras estão erradas. Elas estão contrariando a palavra de Deus. E se a gente colocar em prática isso que tu está falando, a gente vai destruir essa família. A gente vai destruir o nosso casamento. Então, na família, não existe a liberdade para que cada um fale o que quiser, porque a família, representada pelo homem, responde a Jesus. Os pais deveriam controlar o que os seus filhos estão falando. Porque se os pais, e falando aqui num sentido mais amplo possível, né? Aquilo que os filhos estão falando nas redes sociais, eu particularmente acho que filho menor de idade não deveria ter acesso à rede social, mas de qualquer forma, eu, né? Não sou casado nem tenho filhos, né? Mas eu acho que os pais não deveriam permitir isso. Mas de qualquer forma, os pais deveriam saber o que os seus filhos estão conversando com os amigos. Porque daqui a pouco os filhos estão começando a conversar coisas que contrariam a palavra de Deus. E daí dentro de 2, 3, 4, 5 anos vai ser mais uma criança, um adolescente que foi criado da igreja e que se desviou de Jesus. Tudo porque os pais não controlaram aquilo que os seus filhos estavam falando. Tudo porque os pais não quiseram corrigir aquilo que os filhos estavam falando. Então, de novo, na família não existe liberdade para que cada um fale o que quiser, porque a família, representada pelo homem, responde a Jesus. Na igreja não existe liberdade para que cada um fale o que quiser, porque a igreja, representada pelos seus pastores, responde a Jesus. Da mesma forma, o Estado. No Estado, não existe liberdade para que cada um fale o que quiser, pelo menos com respeito às políticas públicas adotadas pelo Estado, porque o Estado, representado pelos seus mais variados ministros, pelos seus mais variados, como é que eu coloquei aqui? Pelos seus mais variados agentes servidores, também responde ao Senhor Jesus, pelas suas políticas públicas. E a evidência de que o Estado responde ao Senhor Jesus é dada pelo Salmo 2. A gente pode ir, Salmo 2.
Salmo 2, versículo 1. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios, as nações por herança, por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixar-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. O Salmo 2 trata da autoridade que Jesus recebeu como rei para dominar sobre todas as nações. E esse salmo, então, ordena que os reis e os juízes dessas nações sejam prudentes, que eles se deixem advertir, que eles se deixem instruir, submetendo-se ao Senhor Jesus com um beijo de adoração, beijai o Filho. Submetendo-se ao Senhor Jesus, essa é a responsabilidade dos reis das nações. Essa é a responsabilidade dos juízes das nações. Serem prudentes, se deixarem instruir, se deixarem advertir, submeterem-se ao Senhor Jesus com um beijo de adoração, pondo um fim deste modo ao ato de rebelião retratado nos 3 primeiros versículos do Salmo 2. O Salmo começa com a rebelião dos reis, com a rebelião das nações representadas pelos seus reis e juízes. As nações se amotinam, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o seu Cristo. E eles dizem: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Na Nova Almeida Atualizada, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Esses laços, essas algemas, essas ataduras, essas cordas, nada mais é do que a lei de Deus. As nações incrédulas não suportam a lei de Deus. E elas não suportam que Deus exige que elas cumpram a sua lei. Elas não suportam que o ungido de Deus, o Cristo de Deus, exige que elas cumpram a sua lei. Elas querem se ver livres de Deus e da sua lei. E esse salmo, então, ele ordena que essa rebelião chegue ao fim. Esse salmo ordena que Jesus, ou melhor, esse salmo informa que Jesus recebeu a autoridade de rei, a posição de rei para dominar sobre todas as nações, e ordena então que os reis e os juízes dessas nações sejam prudentes, se deixem instruir, se deixem advertir e submetam-se ao Senhor Jesus com um beijo de adoração. Sendo que os reis e juízes das nações que se rebelam contra Deus e contra o seu Cristo pretendem se livrar da lei de Deus, e sendo que esses mesmos reis e juízes são conclamados a se submeterem ao Senhor Jesus com um beijo de adoração, segue-se que é o propósito do Senhor Jesus que as nações de todo o mundo adotem a lei de Deus como sua política pública. A política pública de todas as nações deve ser a lei de Deus. Essa deve ser a política pública. E por isso é que o Nicolas Ferreira está errado quando ele afirma que cada um pode falar o que quiser. Não, o muçulmano não pode falar o que quiser. Porque o muçulmano vai querer aprovar políticas públicas que contrariam a lei de Deus. O ateu não pode falar o que quiser. Porque o ateu também vai querer aprovar políticas públicas contrárias à lei de Deus. O crente
A pessoa que se diz crente, mas que diz que, não, eu sou crente em Jesus, e eu não vejo nenhum problema em alguém ser homossexual, esse também não pode falar o que quiser, porque ele também vai querer aprovar políticas públicas que contrariam a lei de Deus. Eu resolvi fazer uma pesquisa hoje. Antes da pesquisa, alguém já afirmou que se uma nação não for governada por 10 mandamentos, ela será governada por 10.000 leis. Sabe quantas leis existem no Brasil? Quantas normas existem no Brasil? O engraçado é que ninguém sabe o número certo. É impossível saber o número certo de quantas normas legais existem. Porque novas normas são criadas, alteradas e revogadas constantemente. Se considerarmos apenas algumas das principais categorias de normas federais, apenas leis federais que envolvem o Brasil inteiro, o número de leis ordinárias federais ultrapassa a contagem de 10.000. Apenas normas legais federais, as mais importantes, mais de 10.000. Alguns dizem que chega a 15.000. E se a gente for considerar tudo que existe de norma, o Brasil conta com mais de 1 milhão de normas vigentes. Parece que o autor da afirmação citada há pouco estava correto. Se uma nação não for governada pelos 10 mandamentos, ela será governada por 10.000 leis. Segundo a tradição judaica, o Antigo Testamento contém 613 mandamentos, dos quais 248 são positivos, ordenando faça isso, faça aquilo, e 365 são negativos, ordenando não faça isso, não faça aquilo. Nós poderíamos considerar que os 10 mandamentos que o próprio Deus escreveu nas tábuas de pedra constituem a legislação principal, ao passo que os 603 mandamentos restantes constituem a jurisprudência que faz a aplicação devida dos 10 mandamentos aos vários aspectos da vida e existência neste mundo. E é claro que vários desses mandamentos encontraram seu cumprimento final em Jesus. Quando Jesus veio a este mundo e ofereceu a sua vida como sacrifício. Esses mandamentos, chamados de mandamentos cerimoniais, eles não têm mais validade. O Brasil é uma nação extremamente complexa e predominantemente corrupta, precisamente devido a este número estúpido de normas existentes. Mais de 1 milhão. Se nós formos considerar todas as normas, todas as leis a nível federal, estadual e municipal, e é claro, como existem vários estados e mais de 5.000 municípios, as leis de todos esses municípios são somadas. Mas, de qualquer forma, mais de 1 milhão de normas. É por isso que o Brasil é um país complexo. É por isso que é difícil abrir uma empresa e empreender, e criar emprego, e gerar riqueza. Por quê? Porque o cara tem que obedecer 1 milhão de normas. E é por isso que existe tanta corrupção. Porque quanto maior o número de normas, maior é o número de brechas legais que os caras usam para roubar dinheiro. O Brasil seria uma nação mais simples e prevalentemente justa
se fosse governada pelos 10 mandamentos, tendo o restante da Escritura como jurisprudência, como base para aplicar esses 10 mandamentos às mais diversas áreas da vida. Né? Quer dizer, olha só, tu não precisa aprovar, no Brasil já foi aprovado faz tempo, né? Mas tu não precisa aprovar uma lei contra feminicídio. É uma lei redundante, né? Já existe uma lei condenando o homicídio. Já existe uma lei condenando a morte, o assassinato de qualquer pessoa. Então, a cada dia são criadas novas leis, novas leis, novas leis, novas leis, novas leis, e essas leis vão dando vazão a várias corrupções. E o dinheiro público vai sendo perdido, vai sendo roubado. E a vida é cada vez mais complicada porque tu tem que te adequar agora a essa nova norma legal que surgiu. E daí tu mal conseguiu te adequar a essa nova norma, já tem umas outras 10 normas que tu tem que te adequar também. O Brasil seria uma nação muito mais simples, prevalentemente justa e muito mais próspera se fosse governada pelos 10 mandamentos, tendo o restante da escritura como jurisprudência, como manual de como aplicar esses 10 mandamentos às mais diversas áreas da vida. Sendo que o Estado, representado pelos seus mais variados agentes e servidores, responde ao Senhor Jesus, segue-se que inexiste liberdade para que, no contexto das políticas públicas do Estado, cada um fale o que quiser, como afirmou Nicolas Ferreira. Inexiste a liberdade para que, no contexto das políticas públicas do Estado, cada um fale o que quiser, pois o próprio Senhor Jesus já determinou que que a lei de Deus determine, ele já Jesus, aqui ficou redundante, né? Eu não percebi. Jesus já determinou que a lei de Deus determine. Né? Ficou redundante, não tem como. Jesus já determinou que a lei de Deus determine as políticas públicas do Estado. Então, não há liberdade para que cada um fale o que quiser. Jesus não dá essa liberdade. Jesus não dá essa liberdade na família. Jesus não dá essa liberdade na igreja. E Jesus não concede essa liberdade no Estado. E Nicolas Ferreira, ao confundir o Estado laico com o Estado está separado de Jesus, ao afirmar que cada um pode falar o que quiser, ele, de fato, separa Jesus do Estado. Ele diz, olha, se alguém quiser falar aqui contra Jesus, no sentido de, a partir de agora não é errado. Não, os homens podem casar com homens, mulheres podem casar com mulheres. A partir de agora, a gente pode desobedecer tais e tais mandamentos. Essa pessoa pode falar o que quiser. Quando ele afirma isso, ele está separando o Estado de Jesus. E nesse ponto, alguém talvez levante uma objeção, afirmando que nós não podemos usar a palavra de Deus para definir o que significa a laicidade do Estado e quais devem ser as políticas públicas adotadas pelo Estado. E essa objeção nós já respondemos antes, quando nós rejeitamos como anticristã a dicotomia entre o sagrado e o secular. A palavra de Deus diz respeito a tudo que existe no mundo. Deus e a sua palavra dizem respeito a tudo que existe no mundo. Não existe nada que está fora do alcance de Deus. Usando aquela imagem do Rei Leão, né? O Simba pergunta, tá, e aquela região escura lá no fundo? Ah, isso ali não nos pertence. Não existe nada
na criação de Deus que não pertence a Deus. Até mesmo a escuridão pertence a Deus. E talvez alguém argumente que se na arena política nós não jogarmos sujos, agora eu vou voltar àquilo que nós não respondemos antes, né? Talvez alguém argumente se na arena política nós não jogarmos sujos, se não usarmos os mesmos métodos, práticas e estratégias satânicos usados contra nós jamais derrotaremos os nossos adversários. E nesse momento, é necessário voltar a Efésios 6. E nos lembrarmos o que Paulo escreveu no versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os princípios, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando alguém argumenta que na arena política, se nós não jogarmos sujo na arena política, se nós não usarmos os mesmos métodos, práticas e estratégias satânicos usados contra nós jamais derrotaremos os nossos adversários políticos. Nesse momento é necessário lembrar que mesmo na arena política, embora tenhamos adversários políticos de carne e osso, de acordo com Paulo em Efésios 6,12, a nossa guerra é contra Satanás. Contra aquele que é servido pelos nossos adversários políticos de carne e osso, contra aquele que escraviza os nossos adversários políticos de carne e osso. Embora eles sejam nossos adversários políticos, a nossa guerra de fato não é contra eles. A nossa guerra é contra aquele que escraviza a eles. A nossa guerra é contra aquele a quem eles servem. E essa nossa guerra contra Satanás na arena política é uma guerra espiritual. E nessa guerra espiritual, na arena política, que em nome de Jesus nós temos que travar contra Satanás, nessa guerra nós devemos usar a armadura de Deus. Nós devemos usar os métodos, as práticas, as estratégias ordenados e aprovados por Deus na sua palavra. E lembre-se também do seguinte: derrotar Satanás na arena política não se limita a apenas tirar de posições estatais os nossos adversários políticos que servem a Satanás. A vitória contra Satanás envolve isso, mas não se limita a isso. Derrotar Satanás na arena política envolve a promoção de políticas públicas que são sujeitas ao Senhor Jesus por se conformarem à lei de Deus. E mais do que isso, derrotar Satanás na arena política também envolve a conversão ao Senhor Jesus dos nossos adversários políticos de carne e osso que servem a Satanás. Não envolve apenas tirar o Lula. Sim, envolve tirar o Lula, mas de nada adianta tirar o Lula e quem assumir o lugar do Lula não começar a trabalhar para adequar o Brasil à lei de Deus. Porque se a gente conseguir tirar o Lula e colocar alguém lá no lugar do Lula que não vai fazer isso, não houve vitória contra Satanás. Nós só tiramos um servo de Satanás e trocamos por outro servo de Satanás, que não quer se submeter à lei de Deus. Então, sim, nós temos que tirar Lula, sim. Nós temos que, além de tirar o Lula, nós temos que começar a implantar no Brasil uma legislação que seja agradável a Jesus, por se submeter à lei de Deus. E mais do que isso, nós temos que converter o Lula. Nós temos que converter todos os esquerdistas para que eles deixem de servir a Satanás e passem a servir a Jesus. Esse é o objetivo da guerra espiritual na arena política. Além disso, considere o seguinte:
Presta atenção na afirmação. Se na arena política não usarmos os mesmos métodos, práticas e estratégias satânicos usados contra nós, jamais prevaleceremos. Por acaso essa ideia, essa afirmação, essa frase não é a aplicação da interpretação metafórica do ditado popular que afirma que ao não conseguir derrotar aqueles que se opõem a você, você deve juntar-se a eles? Lá no início da pregação, né, eu citei esse ditado, eu afirmei que existem duas aplicações desse ditado. Se você não consegue derrotá-los, junte-se a eles. A primeira aplicação qual é? Realmente literalmente te torna aliado dos teus inimigos. Tu não é mais inimigo agora, porque tu percebeu que tu não consegue vencer. Tu não consegue vencer, então tu te junta literalmente a eles. Essa é a aplicação literal. A aplicação metafórica é o seguinte: eu não consigo vencê-los. Então vou usar os mesmos métodos que eles estão usando. Essa afirmação, se na arena política não usarmos os mesmos métodos, práticas e estratégias satânicos usados contra nós, jamais prevaleceremos. Essa afirmação nada mais é do que a aplicação metafórica do ditado popular que afirma que ao não conseguir derrotar aqueles que vêm contra você, você deve se juntar a eles. Você deve adotar os seus métodos. Eles usam a mentira? Nós também vamos usar a mentira. Eles usam fake news? Nós também vamos usar fake news. Eles usam engano? Nós também vamos usar engano. Eles usam a corrupção? Nós também vamos usar a corrupção. Nós vamos fazer o feitiço virar contra o feiticeiro. Se você crê que só é possível derrotar Satanás na arena política, usando o mesmo jogo sujo usado por aqueles que servem a Satanás, usando os mesmos métodos, práticas e estratégias pecaminosos inspirados por Satanás, você professa não crer que o Senhor Jesus tem de fato o poder e a capacidade para derrotar Satanás. Quando você adota quando você adota os métodos, as práticas e as estratégias do diabo, você está confessando que Jesus não tem capacidade para derrotar o diabo nessa área. Jesus não tem capacidade para derrotar o diabo na arena política. Então, quando nós estamos na arena política, nós temos que usar os mesmos métodos do diabo, as mesmas estratégias do diabo, as mesmas práticas que aqueles que servem o diabo usam contra nós. Jesus não consegue derrotar o diabo no meu trabalho, no meu emprego. Então, a partir de agora, eu vou adotar no meu emprego as mesmas práticas, métodos e estratégias inspirados por Satanás. Porque Jesus não consegue derrotar o diabo do meu emprego. Jesus não consegue derrotar o diabo da minha família. Então, a partir de agora, eu vou usar os mesmos métodos, práticas e estratégias do diabo na minha família. Essa é a confissão que está sendo feita. E aqui nós já abandonamos a arena política para nos referirmos aos demais aspectos da tua vida neste mundo. De modo a contrastar a armadura de Deus com a armadura de Satanás. Quem professa isso, quem afirma, eu vou usar a mentira, eu vou usar o engano, eu vou usar o pecado, o crente que faz isso, ele está confessando que Jesus não tem poder para derrotar o diabo. E se ele confessa que Jesus não tem poder para derrotar o diabo, certamente esse crente não vai obedecer o que Paulo ordena no versículo 10. Ele não vai se fortalecer no Senhor Jesus e na força do seu poder, porque ele acha que Jesus é mais fraco do que o diabo. Ele não vai usar a armadura de Deus, porque ele acha que a armadura de Deus, fortalecida pelo poder de Jesus, essa armadura de Deus não faz nada contra o diabo.
Ou você está revestido com a armadura de Deus, ou você está revestido com a armadura de Satanás. Porque não existe neutralidade. Não existe crente sem armadura espiritual. Na verdade, não existe pessoa neste mundo sem armadura espiritual. Todos estão usando uma armadura espiritual. A questão é qual armadura está sendo usada. Porque se você não está cingido com a verdade, no versículo 14, significa que você está cingido com a mentira, porque não há meio termo entre mentira e verdade, né? Não existe neutralidade com respeito a Jesus. Ou você é pela verdade, ou você é pela mentira. Ou você fala a verdade, ou você mente. Se você não está cingido com a verdade, você necessariamente está cingido com a mentira. Se você não está vestido da couraça da justiça, você está vestido da couraça da injustiça. Porque não existe meio termo entre justiça e injustiça. Não existe alguém que não é nem justo nem injusto. Não, ou a pessoa é justa ou a pessoa é injusta. Ou os teus pés estão calçados com o evangelho da paz, versículo 15, ou então você percebe que o conflito e a discórdia é a forma de você vencer. Existem pessoas que pensam assim, né? Pessoas que ficam criando conflitos entre outros, criando discórdias entre outros. Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas percebem que se eu conseguir fazer aquelas duas pessoas ali brigar, se eu conseguir criar uma discórdia entre aquelas duas pessoas ali, eu vou obter vantagem. Se eu conseguir criar uma inimizade ali, eu vou me dar bem. Ou você está calçado, tem os pés calçados com o evangelho que traz paz, que pacifica. Primeiro pacifica o pecador com Deus e então pacifica o pecador com outro pecador. Quando os dois se voltam para Jesus e se arrependem de seus pecados e então confessam mutuamente os pecados que um cometeu contra o outro. Ou você tem os pés calçados com o evangelho da paz, ou então você vive de intrigas. Ou você promove a paz, ou você promove intrigas. Se você não se defende com o escudo da fé no Senhor Jesus, no versículo 16, é porque você de fato não crê no Senhor Jesus. A tua fé, na verdade, está no diabo. Ou você se defende com o escudo da fé no Senhor Jesus, ou você se defende com o escudo da fé em Satanás. Se você, no versículo 17, a primeira parte, se você não está com a cabeça protegida com o capacete da salvação que foi conquistada pelo Senhor Jesus, você confia que Satanás e os seus métodos, práticas e estratégias te salvarão. Metade final do 17. Se você não confia na palavra de Deus, a espada do Espírito manejada pelo Senhor Jesus, você, como Eva, já foi enganado pelas palavras de Satanás. Então não há meio termo. Ou a pessoa está revestida com a armadura de Deus, ou ela está revestida com a armadura do diabo, de Satanás. Isso quer dizer que, se em qualquer aspecto da tua vida neste mundo você apela à mentira, você apela à injustiça, aos conflitos, às discórdias e quaisquer outros pecados, você não está revestido da armadura de Deus, você está revestido da armadura de Satanás. Você está confiando que Satanás e os seus métodos, práticas e estratégias pecaminosos te livrarão dos problemas que você está enfrentando, vão te salvar. E se você está revestido da armadura de Satanás, você já foi derrotado por ele. E talvez nem mesmo tenha percebido.
Mas conforme nós afirmamos no final da última pregação, a maravilha da vida cristã é que você não precisa permanecer neste estado de derrota espiritual. Talvez você tenha sido derrotado por Satanás hoje, mas você não precisa ser derrotado por Satanás amanhã. Ou talvez Satanás tenha te derrotado na semana passada, mas você não precisa ser derrotado por ele nessa semana. Ainda dá tempo. A semana termina no sábado, né? Você tem ainda o pouco de... vamos ver, um pouquinho menos de 3 horas no dia de hoje e ainda o dia de amanhã e sábado para derrotar Satanás nessa semana. Talvez Satanás tenha te derrotado em maio, mas você não precisa ser derrotado por ele em junho. Ainda temos alguns dias esse mês. Talvez ele tenha te derrotado no ano passado, mas ele não precisa derrotar nesse ano. Você não precisa ser derrotado por Satanás agora em 2026. Talvez até agora você tenha usado a armadura de Satanás. Mas você sempre pode tirar essa armadura e vestir a armadura de Deus. Você sempre pode se arrepender de ter usado os métodos, as estratégias de Satanás e passar a usar os métodos, as estratégias e as práticas aprovadas por Deus. Como não ser derrotado por Satanás? Simples. Rejeite aquele ditado popular que afirma que se você não conseguir derrotar aqueles que se opõem a você, você deve juntar-se a eles. Rejeite isso. Porque não há interpretação desse ditado popular que seja correta à luz da palavra de Deus. No primeiro caso, você simplesmente desiste de lutar. Você se torna aliado daqueles que te derrotaram. No segundo caso, você até continua lutando, mas você passa a adotar as estratégias de Satanás. As práticas, os métodos de Satanás. Então, rejeite esse ditado. Não pense que você será vitorioso diante de Deus e do Senhor Jesus ao adotar métodos, práticas e estratégias que, por serem inspirados por Satanás, são pecaminosos. Talvez te pareça que você esteja vencendo aqui. Né? Porque certamente todos nós conhecemos muitas pessoas que usam a armadura de Satanás e aparentemente estão vencendo. Certamente você conhece muitas pessoas que usam a mentira em vez da verdade e estão vencendo. Mas essa vitória, ela é passageira. Ela pode talvez durar uma vida inteira neste mundo. Mas o que é uma vida inteira neste mundo, quando comparada à eternidade no inferno? No final das contas, quem foi que venceu? Aquele que foi para o inferno? Ou aquele que, como nós costumeiramente dizemos, foi para o céu? Não foi quem venceu? Foi que foi para o céu. Se nós analisarmos, talvez, apenas a existência nesse mundo, aquele que venceu foi aquele que usou a armadura de Satanás. Mas se nós considerarmos tudo o que inclui a eternidade, nós veremos que o verdadeiro vitorioso foi aquele que usou a armadura de Deus. Então, como não ser derrotado por Satanás? Rejeite esse ditado popular. Ele não é bíblico, ele não está de acordo com a palavra de Deus. Porque se você adotar esse ditado, se você adotar a interpretação metafórica desse ditado, você estará confessando que Jesus
não pode vencer o diabo. E é por isso que você, a partir de agora, está adotando os métodos do diabo. E será que aquele que afirma que Jesus não pode vencer o diabo, será que a fé dessa pessoa em Jesus é uma fé correta? Bíblica? Ah, eu creio em Jesus, sim, mas eu não creio que Jesus seja capaz de derrotar o diabo. Eu não sei se essa fé agrada a Jesus, né? Eu não sei se Jesus, quando for julgar, né? Lá em Mateus 25, quando ele se assentar para julgar as nações, porque afinal de contas ele é rei das nações, eu não sei se Jesus vai colocar essa pessoa à sua direita ou à sua esquerda. Eu desconfio que Jesus vai colocar essa pessoa à sua esquerda. Porque Jesus vai dizer: que fé é essa que tu tem em mim, que tu diz que tu não acredita que eu sou capaz de derrotar o diabo? Rejeite a dicotomia anticristã entre o sagrado e secular. Tudo é sagrado, porque tudo deve ser feito para a glória de Deus. Não existe uma sombra neste universo que esteja fora do alcance de Deus. Tudo pertence a Deus. Logo, tudo deve ser feito conforme a palavra de Deus. Então rejeite essa ideia de que Deus e a sua palavra só dizem respeito à minha vida na igreja, mas com relação a esse outro aspecto da minha vida, isso aqui Deus não tem nada a ver com isso, isso aqui, a palavra de Deus não tem nada a ver com isso. Rejeite isso. Porque isso é uma mentira de Satanás. E se você crer na mentira de Satanás, você se torna semelhante a Eva. No lugar da dicotomia anticristã entre o sagrado e o secular, adote a dicotomia bíblica entre o santo e o profano. Tenha consciência de que tudo o que você deve fazer pode ser feito de forma santa ou de forma profana. Você pode cuidar da tua família de forma santa ou você pode cuidar da tua família de forma profana. Você pode educar os filhos de forma santa ou você pode educar os filhos de forma profana. Você pode trabalhar de forma santa ou você pode trabalhar de forma profana. Tudo que você for fazer deste mundo, existe um modo santo, correto e agradável a Deus, e existe um modo profano, pecaminoso, condenado por Deus e aprovado por Satanás. Então, adote essa dicotomia bíblica entre o santo e o profano, fazendo tudo o que você tiver que fazer para a glória de Deus, obedecendo toda a sua palavra em todos os aspectos da tua vida neste mundo. Use a armadura de Deus em todo o tempo. Não use a armadura de Deus apenas na igreja, não. Use a armadura de Deus na igreja, no trabalho, na família. Tá de férias? Usa a armadura de Deus durante as férias. Onde quer que você esteja, qualquer que seja o contexto, use a armadura de Deus. Não seja daqueles que, não, nesse contexto aqui eu tenho que trocar. Tem que trocar a armadura. Eu tava usando a armadura de Deus até há pouco eu estava cingido com a verdade, mas agora eu tenho que me cingir com a mentira. Não, se você fizer isso, você está sendo derrotado por Satanás. Se você não estiver revestido da armadura de Deus, você estará usando a armadura de Satanás e já terá sido derrotado por ele. Que assim não seja. Para o teu bem e para o bem da tua família.